Olá, bem-vindos à aula de emergências médicas, caso particular, avaliação da dor abdominal. Portanto, nesta aula temos como objetivo discutir o processo de avaliação da vítima com dor abdominal e com este tipo de quadro e quais os quadros clínicos que podem estar na base da queixa e descrever a abordagem e os cuidados para este tipo de doentes. Para falarmos de dor abdominal, temos que relembrar aqui a importância da avaliação das regiões abdominais, porque uma vez que é através das regiões abdominais que nós, quando fazemos o exame físico, vamos conseguir associar quais os órgãos estão adjacentes a cada uma e desta forma podemos ter pistas em relação à queixa e qual os órgãos que possam estar a ser atingidos e, portanto, o tipo de queixa até qual é a suspeita que poderemos elaborar. Portanto, existem várias emergências abdominais, portanto, que podem criar diversos quadros, desde a gastroenterite, etc, etc. Neste caso, estamos a falar de avaliar uma queixa com dor e será o principal sintoma que iremos avaliar, associando e procurando se há outras alterações que nos possam ajudar a percepcionar qual é a gravidade do quadro clínico. Entre eles, a rigidez abdominal, na palpação abdominal, haver um abdômen duro, a hemorragia e as alterações dos sinais vitais. Portanto, recordar que a dor é sempre um sintoma de maior importância, neste caso uma dor abdominal, é um sintoma subjetivo, ou seja, vai ser o doente que nos vai descrever a forma como o sente e obriga sempre à sua avaliação cuidada, à sua caracterização. É importante, quando avaliamos a dor, não esquecer, avaliar qual é o local, a sua duração, quando é que se iniciou, como é que foi, a intensidade aplicando a escala da dor, se há fatores de alívio ou agravamento e outros sinais e sintomas associados. Pelo risco de ocorrência de hemorragia interna, sempre que há uma queixa abdominal na abordagem inicial do doente, devemos logo de imediato fazer também palpação do abdômen. Ora bem, uma dor indica sempre um mau funcionamento dos órgãos. Neste caso, a dor abdominal de instalação súbita refere-se aos órgãos abdominais e daí a importância de palparmos o abdômen, respeitando as regiões e tentando percepcionar quais são os órgãos que possam estar a ser atingidos neste quadro. Portanto, na emergência, basicamente, o mais grave será a hemorragia digestiva, mas existem outros quadros clínicos, vão desde a apendicite ao oclusão intestinal, à própria existência de cólicas, que podem requerer encaminhamento ao hospital, apesar de, em ambiente pré-hospitalar, pouco ou nada se puder fazer, além de uma boa observação, um bom despiste e encaminhamento do doente à unidade de saúde adequada. A apendicite, então, vamos começar pela mais simples. A apendicite é uma situação causada por inflamação do pâncreas, que se vai manifestar por uma dor epigástrica ou periumbilical inicialmente, que posteriormente vai se deslocar para a fossa ilíaca direita, com uma característica própria, que é a pressão, alivia e na descompressão a dor aumenta de intensidade. Normalmente tem anorexia associada, tem náuseas e vômitos e febre baixa, na casa dos 37,7 até aos 38,3, anda à volta destes valores, portanto não dá febres muito intensas. Um dos riscos da apendicite que resulta da oclusão e inflamação do próprio apêndice é haver ruptura do apêndice e que pode levar a um quadro grave de peritonite por inflamação do peritoneu e posterior possível septicemia. Portanto, tem que requer um encaminhamento ao serviço de urgência e normalmente depois é tratada numa fase inicial através de medicação, antibiótico e por aí fora, numa fase mais avançada com remoção cirúrgica do apêndice. A oclusão intestinal, o próprio nome está a dizer, portanto, resulta de uma obstrução mecânica significativa ou bloqueio completo à passagem do conteúdo do intestino. Normalmente pode estar associada a corpos estranhos, fezes muito duras, alteração anatómica do próprio diâmetro do intestino, com a presença de tumores, a torção de ânsias, aderências, vulva, etc. Ou uma hérnia, por exemplo, estrangulada, em que há uma interrupção do percurso intestinal nessa região. Ora bem, esta situação vai se manifestar então por dor abdominal, vamos ter um abdômen duro e distendido, na maior parte dos casos, e pode ocorrer vômitos fecaloides, ou seja, vômitos líquidos, pastosos, de uma cor creme, com um cheiro fétido, nauseabundo, que resulta da exteriorização do conteúdo intestinal nesse vômito.
Portanto, um dos problemas que nós temos que ter em atenção com a oclusão intestinal em si, lá está, é algo que vai ter uma solução hospitalar. Do ponto de vista da emergência, depende da dimensão da oclusão e do tempo passado e do volume abdominal. Podemos ter compromisso da via aérea pela ocorrência do vômito e podemos ter compromisso ventilatório nos casos mais graves em que há uma grande distensão abdominal, porque vai haver desconforto respiratório pela compressão do diafragma, portanto, pelos próprios órgãos abdominais. Portanto, basicamente, a abordagem destes doentes é fazer a sua avaliação cuidada, posicionar o ente bilateral numa posição em que o doente consiga respirar como nós fosse possível, vigiar em particular a função respiratória, mas dar atenção às outras funções vitais. A cólica. Bom, as cólicas são dores em cintura, portanto, que vão e vêm e que podem ocorrer essencialmente nos órgãos ocos, como o intestino, o estômago, o útero, ureteres, por aí fora. Caracteriza-se então por dores de ciclos intensos, em cintura, com uma característica de vai e vem, podendo ter um pico ou melhoria lentamente. As cólicas mais comuns são a cólica renal, que iremos abordar aqui, a cólica biliar, e logicamente nos recém-nascidos, essencialmente nos lactentes, é uma das queixas muito de dor e desconforto no recém-nascido e que resulta muitas vezes de cólicas abdominais, é resultado de ar digestivo ou outro tipo de situações. Na mulher pode estar associada ao ciclo menstrual, portanto, daí que também deve ser valorizado. Sim, a cólica renal ou litise renal, portanto, vai ser uma situação em que há a criação de pedra, literalmente, portanto, isto tem muito a ver com a alimentação e com o tipo de água que se bebe, portanto, em que vai haver uma acumulação destes minerais e vai-se formar cálculos, portanto, pequenas pedras dentro do rim. A cólica vai surgir quando esse cálculo se desloca e vai percorrer o ureter. E é na descida do ureter que surge a dor, portanto, cada vez que ele desce, a dor surge em picos, vai e vem, e é extremamente desconfortável e é intensa. Portanto, a cólica renal, portanto, resulta destes cálculos renais e do seu percurso, portanto, pelo ureter, provocando este tipo de dor característica da cólica, que vai e vem, em que vai se manifestar por uma dor em cintura, não é? Vai haver febre, vai haver náuseas e vômitos. É uma dor que desloca da região lombar para a face anterior do abdômen, principalmente depois para a fossa ilíaca, do lado, ou seja, onde está o ureter afetado. Nos casos mais graves, pode dar origem, esta litise urinária pode dar origem à oclusão do ureter e requer uma intervenção hospitalar de emergência. A cólica biliar é similar. Vamos ter uma dor na parte superior do abdômen, normalmente do hipocôndrio direito, que pode irradiar para o dorso ou para a omóplata direita e resulta da obstrução do canal que descarrega a bilis no próprio duodeno. Portanto, o processo é o mesmo, forma-se uma litise, ou seja, a formação de cálculos dentro da vesícula biliar, e quando um cálculo deste se desloca, pode provocar o encravamento, ou seja, encravar no respectivo canal, e é isto que vai provocar a dor. Portanto, vamos ter uma dor que pode se iniciar de forma abrupta e vai se intensificar durante 15 minutos a uma hora. Portanto, é uma dor do hipocôndrio direito, pode irradiar para o dorso, normalmente até para a omóplata direita, pode ter febre associada e náuseas e vômitos. Lá está, também só tem intervenção médica ao nível hospitalar, portanto, a nossa abordagem será essencialmente fazer uma boa avaliação, elaborar uma suspeita, mas não, só depois em ambiente hospitalar é que o diagnóstico poderá ser realizado. O abdômen agudo, é preciso não esquecer que é o resultado, normalmente, de uma lesão abdominal grave, muito associada à falência de órgãos importantes, como por exemplo a necrose da mesentérica, em que há a morte do intestino, logicamente, que um doente que tem abdômen agudo tem um quadro de choque associado. Portanto, é uma situação grave. Pode ser a única indicação de identificação logo de intervenção cirúrgica e, como eu disse, pode resultar desde hemorragia interna,
a ruptura do intestino, necrose do intestino por trombose da mesentérica, etc. Portanto, pode ocorrer em menos de 6 horas com inícios de sintomas que começar gradualmente até que se torna num quadro grave. Portanto, a dor vai ser uma dor abdominal intensa, que vai ter muitas vezes rigidez abdominal, ou seja, quando formos palpar o abdômen está duro e doloroso. Como podemos ver, pode ter várias causas. O que nos interessa é a situação clínica do momento do doente. Ele pode resultar, como se falou, de ruptura visceral, hemorragia, peritonite, inflamação do peritoneu, ou aneurisma dissecante da aorta, isquémia ou necrose da mesentérica, normalmente por trombose da mesentérica. E, logicamente, este doente muitas vezes está em choque e é uma situação grave que requer, muitas vezes, apoio médico para se poder estabilizar o doente em ambiente pré-hospitalar. E requer um encaminhamento urgente a um serviço com capacidade médico-cirúrgica, porque muitas destas situações só são de solução cirúrgica. Em resumo, a dor é o principal sintoma, devendo a sua avaliação incluir sempre o local, ou seja, onde é que a pessoa se queixa, a duração, quando é que começou até o momento em que está, o que é que aconteceu, a sua intensidade utilizando a escala da dor para a sua avaliação, fatores de alívio e agravamento, outros sinais e sintomas associados, como vômitos, febre, etc. Na generalidade dos casos são urgências médicas, no entanto as queixas não devem ser desvalorizadas, ou seja, a maior parte das situações que temos dor abdominal são situações que não são emergentes, que não põem no imediato o risco de vida do doente, mas, como já vimos, há situações em que isso acontece, como, por exemplo, estamos perante o abdômen agudo. Os principais acontecimentos que levam à maior parte das intervenções são a apendicite, as cólicas e a oclusão intestinal, não descurando aqui as hemorragias internas, que falaremos em uma aula específica, no caso a hemorragia digestiva, que será abordada noutra aula. Os cuidados de emergência visam essencialmente garantir os AVCs, associando-se aqui uma correta e uma adequada avaliação do doente, de forma que este possa ser encaminhado à unidade hospitalar mais adequada ao seu estado de saúde. Portanto, quando avaliamos uma dor, começamos pela pergunta, ok, onde é que dói? É sempre assim, portanto, não devemos direcionar a resposta por parte do doente. Independentemente se estamos a palpar, vamos palpar o abdômen, ok, dói ou não dói. Como é que é esta dor? Pedir ao doente que descreva a sua dor, ou seja, como é que ela sente. Se é um primeiro episódio, se houve história anterior da mesma queixa, como é que esta dor se iniciou, se foi um processo progressivo, lento, ou se foi uma instalação súbita, a intensidade da dor. A intensidade pode nos ajudar a perceber a gravidade do quadro e usarmos a escala da dor depois para poder enquadrá-la. Se a dor irradia para alguma parte do corpo, o que é que alivia, como é que ela alivia ou como é que ela agrava, como nós vimos, por exemplo, na apendicite, em que a dor agrava substancialmente à descompressão. E que outros sintomas estão associados a esta dor? Se há vômitos, se há outra situação qualquer, como febre, etc. Portanto, obrigado pela vossa atenção, até à próxima aula.